Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós devemos sempre mostrar o interesse que nós temos em servi-lo, tendo em vista que os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias maus, dias trabalhosos, onde se a gente deixar o nosso corpo dar o grito, nós ficamos na nossa casa e decidimos então não vir para a igreja. Mas a Bíblia garante para nós, a Bíblia que garante, não é o pastor, que vale mais um dia aqui do que 1000 em outra parte. Então abre a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos falar, no meu ponto de vista, no ponto de vista de muitos pregadores, a maior conversão do Novo Testamento, que é a história do apóstolo Paulo. Inclusive, nós tivemos aqui uma introdução maravilhosa pelo diácono Adriano da Escola Bíblica, foi uma bênção, maravilhosamente bem exposta aquela lição, e a gente tem pegado carona nesses ensinos da Escola Bíblica para poder também aproveitar o raciocínio, o assunto, e embutir na mente da igreja. Então o Espírito Santo alegrou meu coração a falar sobre Paulo, embora é um dos personagens muito explorado no Novo Testamento, mas nós temos, irmãos, que aprender muito com a vida de Paulo, amém? Quem me ouve? Nós precisamos olhar para as pessoas que Deus permitiu deixar a sua história na Bíblia Sagrada e subtrair deles lições para a nossa vida. Então, quando eu me deparei com a conversão de Paulo e vi outros teólogos tratar nesse mesmo assunto, eles entendem, e eu também entendendo a envergadura que ele teve para o Evangelho, para a igreja, eu acredito também que é sim a maior conversão do Novo Testamento, porque através desse homem a igreja foi doutrinada, o Espírito Santo de Deus inspirou esse homem a escrever cartas, epístola, que são de suma importância na minha e na sua vida. Então a gente percebe que Deus está no controle de toda a situação, e quando Ele levanta alguém, Ele levanta para marcar a sua geração, mas não só a sua geração, para alcançar outras gerações. Então a história de Paulo, a sua conversão, ela me alcança, ela alcança você e traz paz para o nosso coração, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, diz assim o texto que nós já lemos, para que ficasse mais fácil a compreensão. O diácono Adriano leu, e eu vou ler o primeiro verso. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Querido, nesses dois primeiros versículos a gente vê que a Bíblia Sagrada está trazendo para nós aqui uma narrativa da história do apóstolo Paulo até então, antes de se converter. Qual era o seu objetivo, qual era o seu comportamento, e como ele era um judeu formado aos pés de Gamaliel, bem instruído na Torá, nos mandamentos do Senhor, eles não entendiam essa ideia do novo evangelho, ou seja, do evangelho que Jesus trouxe à humanidade. E a Bíblia vai nos mostrar que ele, zeloso, fariseu de fariseu, ele pedia autorização para o sumo sacerdote para poder procurar os novos convertidos judeus, os crentes, que aqui o texto vem dizer, que é uma forma da gente entender que eram do caminho. Esse eram do caminho estava falando da igreja da época, dos novos convertidos que se convertia no tempo do apóstolo Paulo. Mas como ele vivia na ignorância da lei, como ele ainda estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus, ele achava que ele estava cumprindo a vontade de Deus, perseguindo os seus irmãos judeus que se decidiram por Jesus. E a gente percebe que esse camarada aqui, ele era muito ousado. Ele pedia autorização e ele tinha sobre as suas mãos uma carta que dava a ele acesso a todas as cidades que era governada por Roma. Encontrando alguém que era judeu,
que estavam no caminho, que estavam servindo a Jesus, eles prendiam e traziam para Jerusalém, e a Bíblia vai mostrar que algumas pessoas perderam as suas vidas. Esse era o comportamento do apóstolo Paulo, ou Saulo, antes de ter o encontro com Jesus. Um perseguidor, alguém que perseguia a igreja, alguém que não respeitava a fé alheia, ou seja, tinha que ser do jeito deles, tinha que ser da forma que ele foi ensinado. Então eu percebo aqui, meus irmãos, que o nosso Deus, pela sua graça e bondade, Ele tem misericórdia da vida deste homem. E a gente vai perceber que na trajetória da sua vida, quando aconteceu o apedrejamento de Estevão, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que ele consentiu na morte de Estevão. Estevão, um diácono da igreja que havia se convertido, o Espírito Santo usava ele de uma forma poderosa. Ele provocou ciúmes, inveja nas autoridades da época. Então aqueles judeus lançaram-lhe calúnia contra a sua vida e apedrejaram ele fora da cidade. E a Bíblia vai dizer para nós quem estava lá: o perseguidor Paulo, o apóstolo Paulo, que hoje a gente vai tratar ele como um apóstolo porque ele se converteu. Ele consentiu na morte de Estevão. E eu vou pedir aqui para o diácono Adriano me ajudar, porque essa primeira parte eu estou dizendo de alguém que estava cego. Nessa primeira parte desse ensino, eu estou falando para os irmãos de alguém que está vivendo fora da vontade de Deus, de alguém que está achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado, porque não está servindo a Deus de verdade, mesmo olhando para a lei, porque o tempo já havia mudado, a graça já havia se manifestado, Jesus já veio ao mundo, deu a sua vida. Então a Bíblia vai dizer que ele, além de perseguir, ele estava envolvido no consentimento de muitas mortes de judeus apedrejados, e uma delas que a Bíblia assim quis registrar é do diácono Estevão. E a gente vai perceber uma coisa desse perseguidor aqui: enquanto ele perseguia, enquanto ele consentia com a morte dos novos cristãos, os crentes estavam intercedendo por eles, os crentes oravam para os seus perseguidores. E a Bíblia vai mostrar isso, que alguém estava morrendo, mas não pediu o juízo de Deus. Alguém estava morrendo, mas pediu que Deus não imputasse a eles aquele pecado. E a gente vai ver isso no texto. Aqui começa o princípio da conversão de Paulo. O diácono Adriano vai me ajudar a pregar e vai ler agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do verso 58 ao 60. Isso que eu estou dizendo para os irmãos. O apóstolo que hoje influenciou a igreja, escreveu um quarto da Bíblia. Antes disso, na ignorância, veja o comportamento dele, veja como ele vivia. Isso lembra eu e você, antes de Jesus chegar na nossa vida. Atos capítulo 7, 58 ao 60. Presta atenção na leitura que o nosso irmão vai fazer. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí, ó, onde ele estava? Na hora do assassinato. Ele consentia, ele fazia parte desse grupo que organizava esse tipo de procedimento. Então, antes da graça, antes de Jesus, ele também era como eu e você, não era boa gente não. Ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Continua o texto. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Presta atenção, o perseguidor, aquele que estava consentindo com a morte de Estevão, mal ele sabia que aquele homem estava sendo executado, mas não estava pedindo o juízo de Deus, estava pedindo misericórdia. Ele intercedeu por quem? Pelo apóstolo Paulo. Não impute a ele esse pecado. Então, meus irmãos, a gente percebe que algo acontece no mundo espiritual extraordinário. Uma pessoa está perdendo a vida, mas está dizendo: Senhor, eu aqui estou morrendo pela minha fé, porque Estevão morreu pela fé dele. Ele foi o primeiro mártir da igreja, e o próprio Deus permitiu isso com um objetivo maior. Ou seja, Estevão vai perder a vida, mas vai ser recebido aqui no céu, porque se você for ler o texto, a Bíblia diz que ele olha para o céu se abre, ele vê o Filho de Deus à destra do Pai em pé, porque o Senhor Jesus sempre vai receber em pé aqueles que dão a vida pelo evangelho aqui
embaixo. Não importa como vai ser o nosso final, não importa da maneira que nós vamos morrer, há um galardão garantido, há uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida, e Jesus deixou bem claro: não temeis aquele que apenas mata o corpo, mas não tem poder nenhum de lançar as vossas almas no inferno, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, aquele que mata o corpo e tem poder de lançar as vossas almas ao inferno. O que ele estava dizendo? Que o diabo nem essa sociedade maligna tem poder de lançar a alma de ninguém no inferno. Eles podem tocar o nosso corpo, pode ver que várias pessoas morrem de várias maneiras, mas não toca no espírito e não toca na alma, porque pertence a Deus. Então a forma que a gente vai passar para a eternidade pouco interessa, se vai ser por acidente, se vai ser pela idade, por um infarto ou Covid, não sei, nada disso importa. O que importa é que o meu nome está escrito no livro da vida, e ainda mais, quando você morrer pelo evangelho, o próprio Jesus falou assim, ó: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então ninguém perde, como Estevão também não perdeu, porque ele teve uma revelação em carne do céu aberto sobre a sua vida. E naquele dia ele intercedeu por quem? Ele intercedeu por Saulo, perseguidor, que perseguia a igreja, que matava os crentes, que não compreendia a graça, que não compreendia o evangelho. Mas a oração de Estevão foi aceita por Deus, e Deus, na sua bondade, pegou e marcou um encontro com o apóstolo Paulo, quando ele estava municiado de cartas para buscar mais crente, para trazer talvez alguns para ser apedrejados, não sei, mas ia trazer para Jerusalém. Os crentes iam ser trazidos na marra, porque havia uma permissão pelo Império Romano para esse caso, se tratando de judeu. Então a gente percebe que a oração de Estevão alcançou a vida do perseguidor. Sabe o que eu lembro aqui? Que quando a gente criticava os crentes, como eu já critiquei, quando a gente não compreendia essas pessoas e de Bíblia debaixo do braço para a igreja, a gente julgava eles, olha lá os quadrados, etc. Eles não estavam pedindo o juízo de Deus para nós, mas nas orações dos crentes estava assim: Senhor, assim como o Senhor me converteu, converte ele, transforma ele, traz ele para a tua casa. Eu fui alvo da oração e da intercessão de alguém, e você também pode ter certeza disso, que alguém estava intercedendo por mim e por você. Talvez o nosso contexto de vida não seria como o de Paulo, de perseguir e matar, mas seria do de desprezo, seria o de julgar, de achar que os crentes estão tudo louco, doido, menosprezar a sua fé. E eles que conhecem a palavra, Senhor, converte aquela casa, converte aqueles que vêm tacar pedra, porque os crentes no começo aqui no Brasil foram apedrejados, tacavam-se ovo, colocavam fogo nas igrejas, perseguiam-se pastores, ameaçavam-os. E essas pessoas dobravam os seus joelhos e pediam que a graça de Deus fosse revelada a essas pessoas. Então a gente percebe que Estevão, morrendo, intercede. Ele pede que Deus não imputasse àqueles assassinos aquele pecado. E a gente vai perceber agora, no verso 2, no verso 3, seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, veja que extraordinário. Uma pessoa que estava com o objetivo de fazer a maldade, porque estava cego também por aquilo que ele acreditava, ele estava com esse propósito: vou a Damasco, quem eu encontrar, seja homem ou mulher, vou trazer para ser preso, vou trazer para ser interrogado, aprisionado, etc. Deus é tão infinito na sua sabedoria. Eu vou marcar um encontro com esse cidadão quando ele estiver municiado para buscar alguém da minha igreja. Quando ele estiver mexendo com a minha igreja, eu vou me revelar a ele. E o texto está dizendo para mim e para você que foi no caminho, ele com mais algumas pessoas, eu acredito com uma comitiva de soldados, etc., estava junto com ele quando ele teve uma experiência extraordinária com Deus, com Jesus de Nazaré, porque o texto está dizendo que veio uma forte luz, irmãos,
Deus, ao ponto de fazer que ele caísse. Eu não sei do que ele estava andando, o texto não entra em detalhes, mas ele caiu em terra com aquela manifestação divina. Ou seja, olha a oração de Estevão aí alcançando aquele malfeitor da época, olha a oração de Estevão se manifestando em favor deste homem para revelar a grandeza e o propósito que Jesus tinha na vida dele. E eu vejo aqui algo fundamental na minha e na sua vida. Você não pode esquecer do dia que você teve um encontro com Deus. São coisas importantes demais para a sua vida. O dia que você entende que você teve um encontro com Deus, que marcou a sua vida, que marcou daquele momento para frente, você nunca mais foi a mesma pessoa. Você não se tornou anjo, você não virou uma pessoa perfeita, mas a gente precisa entender que depois que Saulo, que se torna Paulo, teve essa experiência com Jesus de caminho a Damasco, a vida dele nunca mais foi a mesma. Vai a primeira aplicação. Se você encontrou Jesus de verdade, você, como eu disse, não virou perfeito, mas a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A graça de Deus não permite você levar a mesma vida. A revelação divina diante de mim, de você, não nos permite a viver da forma que a gente vivia antes de encontrar essa graça maravilhosa que nos transformou, que tem feito a sua obra de regeneração na minha e na sua vida. E esse homem reconhece que aquilo que está acontecendo com ele é algo extraordinário, porque o ser humano sabe definir, irmão. Dá para definir quando é coisa humana e quando a coisa é espiritual, quando é Deus marcando a nossa vida, quando é Deus chamando eu e você, a gente vai entender e nunca mais a gente vai ser a mesma pessoa. Eu vou lembrar desse texto e vou lembrar os irmãos. Moisés nunca mais foi o mesmo depois que Deus se revelou a ele a sarça ardente. Ele não ficou uma pessoa perfeita, mas nunca mais ele foi o mesmo. Daquele dia em diante, ele passou a ouvir a voz de Deus, passou a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Lembra de Samuel? Morava no templo, ensinado pelo sumo sacerdote Eli. Quando ele teve um encontro com Deus, na terceira vez, fala, Senhor, que o teu servo ouve, nunca mais a vida dele foi a mesma. Ele foi juiz de Israel, ele foi profeta, ele foi sacerdote, nunca mais ele foi a mesma pessoa, porque isso vai definir a minha e a sua vida. Se a gente encontrou Deus, se a gente encontrou Jesus, não é possível viver a mesma vida, irmão. Ele transforma, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmão, que experiência é essa extraordinária? Não foi uma voz pela palavra, não foi uma voz pela exposição da Bíblia como a gente ouve hoje. Hoje a gente ouve a voz de Deus, em alguns casos, algumas pessoas na sua intimidade com Deus, conseguem ouvir a voz do Espírito. Nesse tempo nosso, tem pessoas que ouvem audivelmente a voz do Espírito, não são todos. Eu nunca tive essa oportunidade de ouvir no ouvido, mas ouvi no meu espírito, no homem interior, como a Bíblia diz que Deus fala no homem interior. Mas o apóstolo Paulo, juntamente com a comitiva que estava com ele, ouvir, irmão, que experiência extraordinária. Era uma voz poderosa, era uma voz daquele que tem todo o domínio, todo o poder, se revelou a eles. Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você que só um respondeu. Aqui eu vejo que a decisão é minha e sua. Deus se revelou, Deus se manifesta de várias maneiras na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A nossa família sabe quem é Deus pelo milagre que Ele realizou na minha vida, na sua vida, mas eles estão com a decisão se vai responder essa experiência divina ou não, porque a Bíblia vai dizer que o apóstolo respondeu. Ele entendeu que era uma voz sobrenatural, e o verso 5 vai dizer, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ô irmão, ele não chamava ninguém de Senhor não, mas agora, diante daquela revelação, diante daquele resplendor, ele viu que a manifestação é sobrenatural. Ele já levanta reconhecendo o senhorio de Jesus. Aqui também está uma evidência de quem encontra Jesus. Quem encontra Jesus trata Jesus como Senhor, não trata Jesus como quebra-galho.
Quem encontra Jesus de verdade, Jesus não vai ser só o seu socorro nos momentos difíceis, não, embora ele seja, mas o respeito, a devoção, a forma de reconhecer a sua majestade é natural. A gente entende que ele é soberano, que ele é santo e que ele manda na nossa vida, porque o apóstolo falou assim, ó, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Percebe, meus irmãos, que em nenhum momento a gente vai ver o apóstolo Paulo perseguindo a Jesus, mas ele persegue a igreja de Jesus. Ele nem teve convivência pessoal no ministério de Jesus. Ele não conviveu humanamente com Jesus. O tempo dele é um pouco distante. Mas agora Jesus está dizendo: você me persegue. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que quando alguém persegue a igreja, persegue Jesus. E naquele exato momento o apóstolo Paulo já estava sendo ensinado: quem mexe com a minha igreja, mexe comigo. Quem persegue a igreja, me persegue. Foi isso que Jesus respondeu para ele. Vai uma outra aplicação para nós aqui. A igreja é de Deus, irmão. O dono da igreja é Jesus. Nós não podemos, em hipótese alguma, perseguir a igreja, machucar a igreja, trazer escândalo para a igreja. E no sentido igreja, eclésia, tirado de dentro para fora, o corpo de Cristo. Não estou falando nome, placa e paredes. O corpo, para você tomar cuidado. Quando você persegue alguém que é crente, você está perseguindo Jesus, você está perseguindo a igreja. Quando você não valoriza alguém que é crente, que é do corpo de Cristo, você também não está valorizando Jesus, que é o dono da igreja. O apóstolo Paulo tomou essa resposta: eu sou a Jesus a quem tu me persegue. Mas ele perseguiu os crentes, ele aprisionava os crentes, consentia na morte dos crentes. Jesus se revelou: é eu que você está perseguindo. Irmão, que coisa terrível. Difícil vai ser para essas pessoas, se não se converter, chegar diante do grande trono branco, perseguindo a igreja, mandando fechar a igreja, mandando perseguir os crentes. Como agora também eu vejo uma grande perseguição religiosa, tendo em vista na indicação desse ministro para o Supremo Tribunal Federal. Na história do Brasil já está sendo a que mais demorou. E alguns entendem, embora falta ali um pouco de costura do nosso presidente, mas alguns entendem que tem um pouco de preconceito religioso, porque ele é o terrivelmente evangélico, um pastor presbiteriano, de boa reputação, marido de uma mulher só, governa bem a sua casa, cheio de princípio de Deus. Estão perseguindo também, não quer deixar entrar, está uma batalha. A minha oração é a mesma de Estevão, que essas pessoas que perseguem a igreja, que essas pessoas que oprimem os crentes, que se converta, que se arrependam dos seus pecados, enquanto é tempo, porque Jesus vai tratá-los como aqueles que o perseguiu durante a sua vida. E não vai ser fácil não, hoje ele é advogado. 1 de João 2 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é advogado, mas a Bíblia diz que ele vai voltar como juiz e vai reger as nações com vara de ferro. Imagina o que ele vai fazer com quem perseguiu a igreja e não se converteu, com quem derramou o sangue dos crentes e não se converteu. É dele. É a mesma coisa que alguém querer tocar no teu filho. O que você faz? Nós não permitimos. Se alguém tocar no nosso filho na nossa frente, nós morremos ali, demos a vida ali. E Jesus tem ciúme da sua igreja. E ele falou para Paulo: eu sou a Jesus quem tu persegue. Então hoje você já está sendo ensinado aqui: não persegue não, perdoa logo. Se é crente também perdoa, entrega para Deus tratar. Mas não persegue, não difama, porque quando a gente faz isso, nós estamos colocando Jesus no pacote. E ele vai cobrar, como ele cobrou do apóstolo aqui, do Saulo ainda no momento. Verso 6: mas levantando-se, entra na cidade onde te dirão o que deves fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Aqui vem a revelação um pouquinho diferente. Para Paulo, ele teve o resplendor, ele teve esse bate-papo, mas todos ouviram. Só que o texto vem dizer que a sua comitiva ouviu, mas não viu. Mas isso não dá o direito de não fazer a escolha. Todos eles eram judeus também. Percebeu que era algo sobrenatural. Você sabe que eu aprendo aqui? Aquelas pessoas que vê Deus atuando ao nosso redor, mas não se decide.
vê Deus salvando na nossa casa, vê Deus mudando a nossa vida, mas não se decide, fica que nem esse pilar. Deus dá o sinal, Deus abre a porta da palavra, Deus abre a porta da graça, mas eles endurecem os seus corações e não decidem entregar. E Jesus é quem falou isso: quem quer vir após mim? A decisão é de quem? É de quem quer, não é? Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O que a gente está vendo hoje, irmão? O que a gente mais vê hoje é pessoas que não querem a seguir a Jesus, porque as pessoas não querem abandonar os seus pecados, as pessoas não querem negar a si mesmas. É uma decisão difícil, mas é uma decisão pessoal. Aqui o texto vem mostrar para nós que a salvação é individual, porque Paulo estava numa comitiva, ele responde a graça, ele responde o chamado, mas a comitiva tem a experiência, mas não responde. Como também tem um monte de gente ao nosso redor que não responde o chamado de Deus, não dá atenção à voz do Senhor. É triste, a gente fica preocupado: Senhor, salva ele, salva ela. É a nossa oração, porque o crente que é salvo quer salvar. O crente que é salvo não se alegra com ninguém indo para o inferno, irmão. Da tristeza. Você já imaginou o que é uma eternidade? Você já imaginou aquela palavra que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos? Que coisa horrível! É a pior de todas as sentenças que existe no mundo, é essa, porque ela é irrevogável, ela é eterna. Por isso que o salvo quer salvar, por isso que o salvo ora, para Deus abrir o coração. Só que o texto está dizendo que é individual, e eu não posso decidir pelos meus filhos. Os meus filhos não podem decidir por mim. Eu não vou decidir pelo meu marido não vai decidir por mim, colocando-se no lugar das irmãs. Nós temos que testemunhar, fazer a nossa parte, mas cada um de nós vai responder diante de Deus. O apóstolo Paulo responde, ele entende a sua chamada, ele percebe que Deus o vocacionou para uma grande obra. Verso de número 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram para Damasco. Irmão, Deus marcou ele com esse encontro. Alguma coisa ficou marcada, a visão dele foi obstruída. A visão da glória de Deus foi tão grande que o olhar humano dele não resistiu, ficou por uns dias impossibilitado de enxergar. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que marca, irmão, não dá para esquecer. Eu disse aqui uma vez para os irmãos: eu era um interno de uma casa de recuperação. Eu era apenas alguém que estava esperando o meu tempo terminar naquele lugar. Como muita gente está no presídio esperando o seu tempo terminar e voltar para o crime. Como muitas pessoas estão esperando o seu tempo terminar numa casa de recuperação e voltar para as drogas de novo. Eu era um desses. Mas um determinado dia, em uma vigília, como eu disse para os irmãos, de oração para um jovem não morrer, Deus, assim por bondade, revelou-se a mim, a outra pessoa que estava comigo naquela capela, às 3:30 da manhã. Eu ainda, meus irmãos, cheio das coisas do mundo, eu ainda cheio do velho homem, naquela oração eu percebi que a glória de Deus marcou a minha vida, e eu percebi que nunca mais eu fui a mesma pessoa. Daquele dia em diante, daquela capela, daquela experiência com Deus, o velho Alessandro morreu. Houve uma transformação, um começo de um trabalhar de Deus na minha vida, e me marcou até hoje. Já faz mais de 15 anos essa experiência ou mais, e eu lembro daquele dia até hoje. O apóstolo Paulo jamais ia esquecer desse encontro, porque eu fiquei sem visão por 3 dias. Não esqueça não do encontro que você teve com Deus. O diabo quer fazer você esquecer. O inimigo tem tentado sufocar a marca que Deus já fez em você, na tua alma, no teu espírito. Mas você tem que lutar com a tua mente e dizer: eu não vou me esquecer que aquele dia eu fui chamado, marcado, eu tive um encontro com Deus. E ninguém pode neutralizar isso, irmão. Deus marcou a tua vida, você não pode esquecer. Quando o diabo querer te humilhar, querer dizer que você não tem aliança, querer dizer que você não é querido por Deus, você tem que dizer: mentiroso. Desde o princípio você é mentiroso, porque eu não me esqueci do meu encontro com Deus. Amém? Verso 9: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Presta atenção a forma que esse homem está se convertendo, com um resplendor extraordinário. Já levanta reconhecendo Jesus como o Senhor, e agora a gente vai ver que ele começa a jejuar, irmão. 3 dias de jejum absoluto, sem comer e sem beber. Que encontro poderoso com Deus, irmão.
Veja que Deus quer nos marcar com autoridade. Deus quer revelar sua glória para mim e para você, não para a gente ficar do mesmo jeito, porque aonde Deus passa, não fica do mesmo jeito. É uma verdade, eu olho isso para a minha vida. Quando Deus passa na vida de um ser humano, pode ficar tranquilo, ele não vai ficar do mesmo jeito. O poder de Deus tem a habilidade para transformar o nervosinho, o brabinho, o que não leva desaforo para casa, o que nasceu assim, vai morrer assim, tudo isso é conversa. Quando o poder de Deus entra, quando a graça de Deus entra, ela transforma a nossa vida. Olha o perseguidor aqui, olha o que consentia com a morte dos crentes aqui agora jejuando. Já converteu poucos minutos, já está jejuando. E o jejum dele não é qualquer jejum não, é 3 dias absoluto. Eu nunca fiz 3 dias absoluto, já fiz um dia, fiquei tremendo, quase não consegui levantar o pescoço. Meu Deus, querendo agarrar na geladeira, na marra. Um dia, eu não aguentei, é só 24 horas, foi o máximo que eu consegui. Agora eu percebo aqui, o camarada se converteu mesmo, hein? Jejum, 3 dias, na presença de Deus em jejum absoluto. Verso 10: Ora, vim Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmão, esse camarada acabou de se converter, ele está jejuando e ele está na casa de um camarada lá sem poder ver nada, se ele podia estar deitado ou fazendo alguma coisa. O que ele está fazendo? Uma revelação de Deus para o Ananias. Ele está orando. Veja a evidência de quem tem encontro com Deus. Quando a nossa vida de verdade encontra com o nosso Criador, a gente vai fazer alguma coisa para se relacionar com Ele. E a única coisa que Ele deixou mais poderosa para a gente se relacionar com Ele é a oração. Eu fico preocupado com esses crentes que dizem que tem um encontro com Deus e não ora de jeito nenhum. Passa a vida inteira sem olhar. Que encontro foi esse? Mesmo que a nossa oração é rápida, irmão, às vezes a qualidade da oração não está em 2 horas. Não está em 1 hora, está na sinceridade que você coloca diante de Deus. Tem pessoas que vão lá e ora 10 minutos, mas chora, confessa, entrega tudo, do que ficar assim como um religioso 2 horas, sem qualidade na oração. E a gente percebe que o camarada se converte mesmo. Agora ele está cego, está no jejum e ele não está dormindo não, ele está orando. E Deus desperta quem? Um dos seus discípulos, para ir lá, e a gente vê que discípulo obedece. Dispõe-te, e ele obedece, ele vai exatamente no endereço que Deus deu para ele. Veja que experiência extraordinária, não só para Paulo, mas também para Ananias. E aqui, irmãos, Ananias aparece a primeira vez na Bíblia aqui, e não volta mais a ser lembrado. Mas quem pôs a mão na cabeça dele? Ananias. E ele pôs a mão na cabeça dos apóstolos dos apóstolos, no maior missionário que a terra conheceu, no maior implantador de igreja que a terra conheceu, no maior doutrinador da igreja que a terra conheceu. Agora o Ananias, que estava anônimo, aparece no capítulo 9, e aparece essa única vez, e vai ser ele que vai impor as mãos na cabeça do homem que Deus vai fazer um rebuliço extraordinário na sua época, vai influenciar tudo que era capaz de Paulo chegar e alcançar. Ele influenciou, pregou, ensinou e ganhou muitas almas. Mas Deus usou um Ananias. Não esquece não de quem Deus usou para colocar a mão na sua cabeça. Talvez hoje você está uma benção, crente, restaurado, com a vida transformada, mas Deus levantou um Ananias anônimo aí, um crente simples que te chamou para a igreja, orou por você, apresentou você para o reino de Deus, e hoje você pode ser uma pessoa conhecida, abençoada, cheia de autoridade do Espírito Santo, como o apóstolo ficou. Mas Deus usou um Ananias. Não esquece de onde começou. Que coisa tremenda, irmão. Deus marcou a vida do Ananias, como também a vida do apóstolo Paulo. Verso 11, verso 12, melhor dizendo, ele estava orando. A pergunta é: você está orando? Será que o pastor Alessandro está orando? Confesso aos irmãos que eu estou orando menos do que eu deveria.
mas não deixo de orar. Estou orando menos do que eu deveria. E eu e você perde muitas bênçãos de Deus na nossa vida porque nós não oramos. Passamos tempos demais com coisas que alimentam a nossa carne e o nosso espírito fica gemendo para falar com Deus. Deixamos para falar com Deus quando o médico chega com um diagnóstico. Se não cuidar, é isso. Ou já chega declarado, é isso aqui, se não for Deus, você vai. Aí, quer orar. Ou quando o filho vai para as drogas, o marido para a cachaça, ou perde o emprego. Por quê, irmãos? Eu estou no pacote, tá? A gente deixa para dar uma intensidade na oração quando a coisa está feia. O apóstolo Paulo começou muito bem, jejuando, orando, dando um exemplo do verdadeiro encontro com Deus. Pode fazer pergunta para você mesmo. Pastor, será que eu tive um encontro com Deus? Veja. Não gosta de orar nem um pouquinho? Nada, zero. Nem na sexta-feira aqui, que a gente vem com os irmãos, e é uma bênção que eu gosto mais. Na verdade, é um combustível que eu tenho. Eu vejo os irmãos aqui, vocês me ajudam de um tanto. A gente ora 40, 50 minutos, às vezes 1 hora, com o poder de Deus tremendo no nosso meio. A gente tem que se perguntar, será que eu encontrei esse Deus que eu não gosto de falar com Ele? Eu falo com tanta gente, mas não falo com Deus. Não dá para a gente duvidar, irmão, desses encontros que se diz ter hoje. Encontrei Deus. Aí você vê, a pessoa nunca aparece na oração. Ela está em todos os lugares. Mesmo na oração tem alguma coisa errada. Tem que rever esse encontro. Verso 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recebesse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Presta atenção aqui agora. O Ananias vai bater parafuso. Como pode o Senhor me dar uma revelação tão linda dessa a respeito desse cidadão, cuja informação é que ele está perseguindo os santos, que ele está perseguindo a igreja, perseguindo os teus servos? Ele não entendeu que Deus, irmão, trabalha de uma forma que eu e você não vai entender. Talvez a gente olhe para uma pessoa que ela não pode. Ele não tem jeito para ser, na nossa visão. Só que Deus deu um grande ensinamento para Samuel, quando ele chegou na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, e ele via Abinadab, 3 filhos mais bonitos, irmãos de Davi, que ele bateu o olho, ele já ia descendo o óleo, é esse, e o Espírito de Deus falava com ele. Aí no capítulo 16, verso 7, Deus dá um ensinamento para toda a humanidade, e falou assim para Samuel: Samuel, não atente para a aparência nem para a altura, pois o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê para o coração. Então Ananias agora estava tendo aquela visão errada das atitudes que Paulo fazia. Só que Paulo, mesmo na sua ignorância, ele fazia com sinceridade de coração, achando que ele estava certo. E Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha não a cor dos olhos, nem a família que nós nascemos. Ele olha para o que está dentro do nosso coração. E se Ele te escolheu, se Ele te chamou, não há opiniões que vai mudar isso. Deus não é levado pela opinião de terceiros, pela grande maioria, não. O que Ele decidiu acerca da minha e da sua vida está decidido. E Ele, antes de tomar essa decisão, Ele já olhou para a sua vida, Ele sabe o começo, o meio, o fim. A presciência de Deus já entrou dentro de você e você nem sabe. E Ele está te separando, te chamando, te escolhendo e está falando com você aqui nessa noite, para você não dar ouvido às opiniões de terceiro. Porque agora a gente vai perceber que ele entrou em parafuso. Ele não estava entendendo que aquele que perseguia a igreja era aquele que Deus levantou Ananias para colocar as mãos, para orar pela vida dele. E a gente vai ter que fazer isso, irmão. Como igreja, a gente vai ter que colocar a mão em pessoas que a gente não quer. A gente vai ter que trazer pessoas para perto da gente que a gente não, mas não pode estar aqui essa pessoa. Mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, e fazer o que Ele está mandando e não fazer preconceito. Às vezes pode ser um homossexual, uma lésbica, um mendigo, um drogado, quem que seja. Deus vai lá e põe a mão, traz, e a gente tem que ter coragem, como Ananias teve aqui, embora fazendo algum questionamento, ir lá e obedecer o que Deus está mandando. Por quê? Esse homem vai colocar as mãos no homem mais importante que Deus usou no Novo Testamento, irmãos. Quem está me ouvindo? Se ele rejeita, é claro que Deus chama outro, mas a vida dele ia pagar um preço caro. Mas ele ouviu, e o texto continua dizendo para mim e para você, verso 14:
é para que trouxe a autorização dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ele estava questionando com Deus, mas esse cara aí é o que anda pegando autorização para prender os meus irmãos, para prender os crentes. O Senhor me dá a revelação acerca dele. É esse aí mesmo. Foi transformado agora. É esse aí mesmo que perseguia a igreja. É esse aí mesmo que aprisionava os crentes. É esse aí mesmo que consentia na morte dos crentes, que agora vai ser um crente, que vai ser alguém usado nas minhas mãos. Você sabe por quê, irmão? Eu não sei se é uma disputa de Deus e o diabo, eu não sei. Mas você percebe que todas as pessoas que o diabo usou lá fora, quando vira crente, vira uma potência na mão de Deus? Dá uma analisada para você ver quem foi pinta braba lá fora. De preferência quem foi feiticeiro, macumbeiro, etc. Quem perseguia a igreja, quando se converte e vem para a luz, vira pastor, missionário, e Deus usa poderosamente. Eu não sei se há uma disputa aí, não vem ao caso agora, mas eu percebo que quando alguém era muito usado pelo diabo e Deus traz para si, vira uma potência no seu reino, se torna alguém que influencia, que faz destemidamente. Quem assim concorda, diga amém. Você lembrou de alguém que era o que era lá fora, veio para a luz e Deus está usando poderosamente? Agora veja o que me chama a atenção. Ele apresenta os seus questionamentos, aí vem a opinião de Deus. Aí acabou, irmão. Veja aí o verso 15, que lindo isso aqui. Isso aqui é tremendo, treme as pernas. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus agora deu um cala-boca no discípulo. Ei, é para mim vaso escolhido, eu já escolhi, eu já separei. Então a opinião de Deus não pode sofrer nenhum questionamento, irmão. Ele é soberano. Quem é eu e você para questionar o chamado de Deus na vida do Zé, do João, da irmã, do magrinho, gordinho, já ficou velho, já ficou novo, muito novo. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas é muito novo esse rapaz. Questiona quem chamou. Mas esse está muito velho, já era para ter jubilado. Sempre tem alguém questionando, irmão. Sempre, mas o que acontece é isso e aquilo. Para com isso. Deus, quando escolheu, irmão, Ele já sabia o que estava fazendo. A presciência está nas mãos de Deus, e Ele escolheu para o bem da obra de Deus. Ele escolheu para alcançar gentios, povos, línguas e nações. Ele escolheu com um propósito maior. E o apóstolo Paulo ia aprender agora, enquanto ele perseguia na ignorância, agora ele vai passar a ser perseguido por causa da graça, por causa do evangelho. Então preste atenção. Talvez você está se sentindo excluído, mas você é um vaso escolhido. Se Deus te escolheu você, questionamento de ninguém vai mudar a opinião de Deus. Mas ele erra muito, mas ele é muito gordo, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, como estava dizendo aqui o texto, mas ele perseguia, ele está com carta nas mãos. Não vai valer questionamento quando Deus te chamar, meu irmão. Quando Deus te chamar, Ele te justifica. Quando Deus te chamar, Ele perdoa os seus pecados. Quando Deus te chamar, já chamou em você, Ele lança no mar do esquecimento todo o nosso pecado, toda acusação contra a minha, a tua vida é anulada. E o que deve prevalecer é o chamado de Deus na minha, na tua vida. Você tem no mínimo um chamado para ser igreja. No mínimo um, que é para ser igreja. Ele te chamou. Ele já fez isso na sua vida, porque a Bíblia fala, Mateus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você aceitou Jesus, Ele te chamou como igreja, você já tem um chamado, você já foi escolhido, você aceitou essa escolha da parte de Deus, e isso é importante. Deus deu um ponto final naquela conversa. Irmão, nós temos que entender quando Deus coloca um ponto final acerca de uma pessoa na nossa vida. Você pensa que para mim aqui foi fácil colocar a mão em muitas pessoas aqui? Não foi, não. Tem umas que eu relutei. O histórico é ruim. O meu também não era bom. Mas Deus chamou. O Senhor, chamei. E Deus usa as autoridades constituídas. Esse discípulo já era um discípulo constituído. Paulo não era nada até o momento. Precisou de alguém pôr a mão sobre a cabeça dele, meu irmão Rafa. E é difícil às vezes. Deus manda a gente fazer alguma coisa, nós ficamos dando ouvido. Mas esse aí, mas aquela lá, nós temos que ouvir o que Deus está dizendo sobre aquela pessoa. E isso basta. Porque se a gente ouvir as vozes, a gente vai querer trancar chamadas, ministério de pessoas que Deus escolheu. E Deus deu um basta no verso 15. Vamos ler de novo? Guarda isso. Mas o Senhor lhe disse, vai, ou seja, faz o que eu estou te mandando logo,
Em outras palavras, se é eu falando. Se fosse eu falando, vai logo, rapaz, você está para cumprir a minha voz. Vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como os filhos de Israel. Verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você pensa que foi uma chamadinha para ficar comendo em restaurante, como muitas pessoas pensam hoje? Você pensa que foi uma chamada para ser popstar de igreja, como um monte de gente pensa hoje? Não foi para isso que Deus chamou o apóstolo Paulo, e nem a grande maioria dos pastores de obreiro que ele chamou. Na verdade, Deus não chamou ninguém para ser popstar. Chamou para sofrer mesmo pelo evangelho. E pregar o evangelho como tem que ser pregado é sofrer, irmão. É sofrer as afrontas, é sofrer os ataques, as calúnias, é pregar o que o povo não quer ouvir, mas você tem que pregar. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele foi convidado para sofrer, e ele aceitou. Ele aceitou porque ele sabia desse processo, ele estava aqui nessa conversa. Deus também chamou eu e você como igreja, não foi para ficar triunfando aí não, como a gente vê as pessoas ensinar. Nós como igreja temos uma característica desde os seus primórdios, é o sofrimento, é a perseguição. Nós temos que entender isso. Vai ser mais fácil de você lidar com a vida quando você entender a sua igreja. Igreja não leva uma vida acomodada, irmão. Quem está me ouvindo? Ser a verdadeira igreja não é levar uma vida acomodada, mas é uma vida de sofrimento, de renúncia, de oração, de intercessão, de perseguição, como Deus falou, e o apóstolo aceitou. Tem gente que não aceita não. Você falou, você vai ser crente, mas pode ter situação que vai piorar, mas você vai vencer, porque Jesus venceu, ele vai estar com você. A pessoa dá marcha ré. Não, mas eu queria um Jesus que resolvia tudo. Ele já resolveu o que você não poderia, que era fazer expiação pelo nosso pecado. Ele fez. Nós vamos ter luta, e percebe, não, cada luta vai nos aperfeiçoando, vai nos fortalecendo diante de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha para o seu irmão, você foi chamado para sofrer. Não é por sua causa, mas pelo evangelho. Porque não é possível, irmão, que Deus tem filho privilegiado. Se lá na Nigéria o Boko Haram pode entrar nas igrejas, matar pai, filho e criança num ambiente só, e Deus não mandou nenhum anjo muitas vezes para livrar não, deixou morrer. Porque a Bíblia fala que nós como igreja seremos levados aos tribunais, e muitos de vós serão entregues à morte o dia todo. Vamos ser mártires. Não sei se é para a nossa geração, mas existem locais do mundo, falta informação para nós. Tivemos aqui um culto de missão, foi distribuído aí o contato para vocês verem. Existe lugar do mundo que os crentes estão indo para a igreja e não sabem se vai voltar. Talvez vai ser pego pelo Boko Haram na Nigéria, ou pelos muçulmanos radical, que mata as pessoas pela fé. Isso é sofrer. Então a gente precisa estar preparado para isso. Verso 17. Aí depois dessa conversa, aí, o verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, ô glória, não é mais o perseguidor, Saulo, irmão. Quando alguém ouve a voz de Deus, muda o conceito. Quando nós ouvimos o que Deus quer com a nossa vida, com o nosso ministério, nós tratamos o nosso próximo como irmão, não é mais o perseguidor. Ananias agora mudou a conversa, mas não é o que está trazendo cartas para aprender, é Saulo, irmão. Agora você faz parte da família de Deus. Irmão, o que está faltando para a igreja hoje é um culto de ensino, não é para sair pulando, é para aprender, como eu estou aprendendo. Em 5 minutos eu acabo. Nós temos que aprender a chamar as pessoas de irmão. Temos que aprender a tratar as pessoas como irmãos, amém, irmãos? Quando nós chegamos na igreja, chegamos que nem um gato morto, na maioria das vezes, quebrado, cheio de problema, e as pessoas nos abraçaram, nos amaram, nos deram dignidade na família de Deus. Precisamos aprender esse negócio. Chegou alguém, tenta recepcionar da melhor forma possível, trata como irmão, porque foi isso que o discípulo Ananias fez com Paulo, quando ele entendeu a revelação que Deus deu sobre aquele rapaz. Meu irmão, que coisa linda. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Veja que conversão tremenda, irmão.
houve a participação de alguém que nunca viu ele pessoalmente, só sabia quem era, colocou um pouco de preconceito, Deus falou, é vaso escolhido. Chegou lá, o crente estava orando, e ainda sem visão, mas agora ele recebe as mãos sobre a sua cabeça, recebe o Espírito Santo, as escamas, ou seja, aquilo que impedia dele enxergar, foi encerrado, e o que aconteceu? Ele respondeu o chamado, foi para o batismo. Batizou, e aqui a história do batismo, acredito que foi nessa casa mesmo, e aí há um debate teológico, se é por aspersão ou por imersão, e aí ele deixa isso aí para lá, não sabe como é que foi, mas ele foi batizado, irmã Elisa. Quando alguém aceita Jesus, não fica enrolando não, jogando para o ano que vem é o batismo. Eu tive um encontro com Deus maravilhoso, irmão, falei até em línguas, em alguns casos Deus até faz isso, batiza com o Espírito Santo antes de batizar nas águas, existe alguns casos, só que aí você leva a pessoa para o compromisso, então nós vamos batizar, eu não estou preparado. Mas você não encontrou Jesus? Não teve uma experiência com Deus? Ele quer prorrogar uma responsabilidade que é dele, que é assumir a sua fé publicamente. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, eu anotei muita coisa boa aqui. É a primeira vez que eu estou pregando nesse texto, falou muito ao meu coração. Ananias ouviu a voz de Deus, vaso escolhido. Sabe quem foi esse homem aqui? Ele doutrinou a igreja. Ele foi o maior dos apóstolos, ele chegou ao terceiro céu, esse homem foi usado em curas e milagres, ele foi usado na ressuscitação de pessoas que haviam morrido. Deus usou ele de uma forma tão grande para poder deixar as epístolas paulinas bem elaborada, as cartas paulinas bem elaboradas para edificação e proteção da fé da igreja, e até hoje os seus ensinamentos, estrutura igreja, compêndio de estudo teológico para fazer debate teológico e posicionar a igreja. Então, meus irmãos, nós estamos diante da maior chamada do Novo Testamento, porque nele Deus cumpriu a sua vontade, nele Deus alcançou o mundo da época. Irmão, esse homem ele atravessou os oceanos, ele alcançou tudo que era capaz na época pelas rodovias, né, romanas, vamos dizer assim, ou estradas romanas, que não havia rodovia, mas estrada, e ele usou a sua saúde, usou a sua vida em prol do evangelho. E você já vai saber de antemão, ele viveu em prisões e cadeias, perseguido, expulso de cidade, ameaçado de morte, mas nunca deixou de pregar o evangelho, e morreu por causa do evangelho, decapitado em Roma. Então ele entendeu o que foi o chamado dele, da vida dele pelo evangelho. É a chamada mais bonita que a gente vê no Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que você possa levar para casa esse ensinamento, lembrar da sua conversão, do seu encontro com Deus, entender que nós precisamos jejuar, que precisamos orar, precisamos tratar os nossos irmãos como irmão, precisamos fazer a vontade de Deus, porque ainda tem um texto aqui que vai falar que ele se fortalecia. Irmão, o crente que se converteu se fortalece. Cada dia busca se fortalecer no Senhor, que você vai ser muito bem sucedido como crente, amém? Não deixe esse ensino passar desapercebido na sua vida. Você tem uma identidade, não é os seus vizinhos que vai tirar a tua identidade, sua família. Você tem que saber quem você é diante de Deus, tá bom? Deus abençoe os meus irmãos em o nome de Jesus.